Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que vocês têm me pedido bastante, que eu sei que eu tô enrolando vocês há algum tempo, que é sobre medicina, sobre vestibular, quanto tempo eu fiz pra passar, o que foi que eu fiz, o que é que eu acho do curso e por aí vai. Eu sei que é um assunto bem diferente do que a gente costuma falar aqui no canal, mas como vocês me pediram, eu tô aqui pra falar um pouco sobre isso. Então, pessoal, desde nova eu tenho o sonho de fazer medicina. Eu sempre quis fazer medicina. Não sei quando eu era criança, bem criança, que eu queria ser escritora, queria ser várias coisas. Mas quando eu comecei a crescer um pouco mais, eu queria fazer medicina, queria ser médica, eu gostava, sempre gostei de ciências, de biologia. E eu achava que por causa disso, medicina seria a profissão ideal e por aí vai. E eu sempre fui aquela pessoa que tinha certeza do que queria fazer, já sabia, todo mundo que me perguntava eu já respondia o que eu queria fazer. E isso sempre me deixou muito nervosa, porque eu estudava no interior, eu sabia que as escolas da capital eram muito melhores do que as escolas da minha cidade. E sendo bem sincera, o meu ensino médio não foi muito bom. Eu saí do terceiro ano sabendo que eu ia ter que fazer cursinho. Parece estranho, parece assim, você é pessimista e não sei o que, mas eu tinha plena convicção de que o meu ensino médio não correspondia ao vestibular de medicina, que eu tinha várias matérias deficientes, principalmente física, que é uma matéria muito importante, e a minha física no colégio foi muito ruim. Então eu já fui com aquela cabeça de que eu ia mudar para Salvador depois que eu terminasse o terceiro ano e ia começar a fazer cursinho lá. E foi isso que eu fiz. Quando eu acabei o terceiro ano, claro que eu fiz o vestibular e tal, claro que eu não passei. E eu comecei a fazer o cursinho em Salvador. Pra quem é de Salvador, eu fiz o Oficina o primeiro ano, que é um cursinho maravilhoso, que eu amei, amei, amei. Os professores eram ótimos. Só que o Oficina meio que tinha uma carinha de cursinho de humanas, mas as matérias de humanas tinham uma carga horária bem grande e tal, e meio que o curso era mais voltado pra humanas do que pra medicina. Não sei se continua do mesmo jeito, mas era a concepção que a gente tinha na época. Quando eu entrei no cursinho, nos primeiros dias eu já realizei que o pior aluno da sala, o mais vagabundo, aquele que sentava no fundo, conversava a aula toda, sabia mais que eu. E isso foi muito, muito triste pra mim, porque eu sempre fui boa aluna no colégio, sempre gostei de estudar, sempre gostei de escola. Só que o meu ensino médio, como eu já falei, não foi muito bom. E principalmente algumas matérias, como física e matemática, como eu já falei, eu percebi de cara que eu tava em desvantagem. Não porque eu estivesse me comparando com as outras pessoas, e já estava, mas quando eu vi as matérias, o que tinha no livro, eu via que tinha assuntos que eu nunca tinha visto, assuntos que eu nunca tinha estudado. E isso meio que me deu muita força de vontade pra estudar. Eu nunca tive dificuldade de estudar, eu não vou mentir aqui pra vocês, também não vou dizer que eu sou a melhor estudante do mundo, mas eu nunca tive dificuldade de sentar a minha bunda numa cadeira e estudar. Mas eu sabia que eu tinha que estudar muito pra compensar, porque, gente, eu tinha assunto que eu nunca tinha visto, parte dos assuntos que eu nunca tinha ouvido nem falar, e tava no conteúdo programático do cursinho. Eu sempre gostei de humanas, na verdade eu gostava de todas as matérias no colégio. Eu só não gostava da parte física de geografia. E, tipo, relevo, clima, massas de ar, essas coisas eu não gostava. Então, eu tinha muito mais facilidade com biologia, química e humanas do que com física e matemática. Eram as minhas matérias mais, assim, deficitárias. Então, eu pensei, sentei, e é isso que eu acho que é uma primeira dica pra vocês que querem fazer qualquer tipo de vestibular. É vocês verem quais são as matérias que vocês têm mais deficiência e colocar mais esforço em cima dessas matérias, gente. Porque pra passar no vestibular, você querendo ou não, você tem que ser bom em todas as matérias de um certo nível. Você tem que saber um pouco de cada matéria, até porque tem a diferença de ponto de corte, o desvio entre as matérias. Então, quanto mais linear em todas as matérias você for, melhor. Então, eu meio que concentrei as minhas, concentrei pesado em física e matemática desde o início do cursinho. E o que foi que eu fiz? Eu fazia o cursinho normal pela tarde, que era o mais barato, e eu fazia isolada, que são as matérias específicas de física e de matemática. Então era isso aí que eu fazia. Então agora a gente vai começar pela minha organização de estudo, como era a minha rotina, o que é que eu fazia. E eu vou contar tudo pra vocês, sem besteira, sem mistério.
Mas já digo que pode ser que essa rotina não funcione pra você. Cada pessoa tem um estilo de estudar, cada pessoa tem um jeito. Então eu acho que você tem que adequar e procurar uma rotina que seja mais funcional e melhor pra você. Então o que eu fazia? Todo dia eu acordava às 6 da manhã. 6 da manhã. 6 da manhã eu botava o meu despertador pra tocar, levantava e mais ou menos meia hora a 40 minutos eu tomava café, eu me organizava e sentava e ia estudar. Então digamos que mais ou menos 7 da manhã eu começava a estudar. Meio-dia eu tinha outro despertador que era pra eu almoçar, né, me arrumar, tomar banho pra ir pro cursinho à tarde. Então eu ficava no cursinho normalmente a tarde inteira, se eu tivesse isolada às vezes eu chegava às 7, 7 e pouco da noite em casa. Assistia as aulas normalmente, mesmo nesse ano, mesmo as aulas que eu não gostava, eu assistia. Porque eu tenho um estilo que eu não gosto muito de aula presencial. Eu tenho dificuldade de prestar atenção com pessoas falando. Eu prefiro estudar em casa, tipo assim, ler e fazer resumo. Eu prefiro assim, eu aprendo mais. Só que professor de cursinho, gente, é fora de série. O professor de cursinho, ele é preparado pra cativar você, preparado pra fazer você prestar atenção nele. Então as aulas eram ótimas, eu amava os professores da maioria das disciplinas e eu fazia questão de não perder nenhuma aula. Então eu saía do cursinho, chegava em casa e o que é que eu fazia? Eu ia revisar a matéria do dia. Então eu pegava, claro que não dava pra revisar todas as matérias, gente, é impossível. É muito assunto, são muitas disciplinas, mas você pega, tipo assim, umas 2 matérias do dia pra você revisar à noite. Então, o que é que eu fazia? Quando eu chegava em casa, eu dividia todo o assunto que eu tive naquela tarde em 2. Então, eu pegava metade daquele assunto e eu estudava à noite e metade eu ia estudar na outra manhã. Dessa forma, eu ia sempre conseguindo encaixar e estudar mais ou menos todas as disciplinas da semana entre as minhas tardes e noites livres. E aí eu tinha mais um despertador. Por quê, gente? Eu tenho insônia. Eu sou uma pessoa que funciona muito bem de madrugada. Eu gosto de estudar de madrugada, eu gosto de viver de madrugada. Se eu pudesse, eu virava à noite. Mas dentro dessa rotina não tem como. Você tem que se adequar pra dormir e acordar nas horas certas, pra você não ter dificuldade nos outros dias. Porque, por exemplo, se eu dormir muito de madrugada, acordar cedo pra estudar, à tarde eu não vou prestar atenção na aula, eu vou estar com muito sono. Então eu colocava mais um despertador, assim, 11h40 pra meia-noite, que era a hora que eu dormia. Toda meia-noite eu ia dormir. E nisso eu tinha 6 horas de sono, o que era pouco pra mim, porque eu tenho insônia. Então acabava que eu dormia 5, 4 horas e meia por noite. O que é pouco, você tem que ter um horário de sono bom pra você. Só que eu tô falando o que eu fiz, foi o meu primeiro ano de cursinho, a minha experiência. Então, adequem pra vocês, ok? E era assim a minha rotina. Eu estudava muito, muito física e matemática. Eu tentava fazer todas as questões do livro. E os primeiros meses de cursinho foram assim. Eu estudando, fazendo... Nos finais de semana eu dava preferência, no sábado, pra fazer questão de prova, pra treinar redação. Todo sábado eu escrevia redação, toda semana eu escrevia redação. Isso é uma coisa muito importante. Redação é muito, muito importante. Então, no meu cursinho eu poderia escrever a redação e dar pro meu professor corrigir. Então, toda semana, pelo menos de 1 a 2 redações eu dava pro meu professor corrigir. Uma coisa muito importante em relação à redação é que você pegue os temas das redações dos vestibulares que vocês querem fazer. No caso, hoje, o Enem. É muito importante que você faça todas as redações que teve do ano. Tinha uma época que eu sabia de cor todos os temas de redação da UFBA. Porque eu fazia todos, várias e várias vezes, até o meu professor dizer que tava bom. E dessa forma, gente, toda semana você vai fazendo, vai tirando dúvida, anota as dúvidas que você tem na semana, leva para os professores. Gente, professor de cursinho não existe, são perfeitos, são excelentes. Então, tire o maior proveito dos professores que você pode ter. E assim, gente, nesse primeiro ano de cursinho, eu aprendi muita coisa. Eu senti que eu pude me nivelar com as pessoas que estavam no cursinho. Eu aprendi os assuntos que eu nunca tinha ouvido falar, eu tirei o máximo de dúvida possível, mas mesmo assim eu ainda não consegui passar no vestibular. Eu fiquei muito perto, mas eu não consegui passar. Fiquei triste, fiquei, mas eu tinha no meu coração de que talvez aquele 1 ano de cursinho fosse suficiente para eu me nivelar com a concorrência, me nivelar com as outras pessoas. E o próximo ano seria um ano para eu compensar, entendeu? Para eu passar na frente e passar no vestibular. E foi exatamente isso que aconteceu. No segundo ano eu preferi mudar de cursinho.
Eu fui principalmente para ver outros professores, como eu assistia todas as aulas, às vezes as aulas ficam repetidas. E eu escolhi um cursinho que era mais conhecido como um cursinho para saúde e para exatas, que era o Mendel, em Salvador. Muito famoso em Salvador, todo mundo que mora lá conhece. E é um cursinho maravilhoso também, eu super indico, super indico. A maioria dos professores que eu tive aula ainda estão lá. E nesse ano, no segundo ano, aí que eu foquei para as matérias de exatas mesmo. Eu foquei muito para química, biologia, física e redação. Porque, querendo ou não, gente, humanas eu sempre gostei. Eu já cheguei no cursinho sabendo muito de literatura, sempre amei literatura, sempre gostei de arte, sempre gostei de história. Então, um ano de cursinho que eu tinha passado antes já tinha sido meio que suficiente para eu aprender humanas. Então eu dei de cara mesmo na minha maior dificuldade, nas coisas que eu já cheguei com deficiência. E fui na cara a tapa mesmo. No segundo ano de cursinho eu peguei uma isolada de redação com um professor maravilhoso. Mesmo eu sempre gostando de escrever, mas esse professor era muito bom. Então eu peguei aula de redação com esse professor, que ele era maravilhoso, o Alan. E foi um grupinho pequeno, só eu e as minhas amigas. A gente tinha aula com ele no final de semana, era muito bom. E a gente começou a fazer grupo de resposta de questão, que eu acho que é uma coisa muito boa se você conseguir juntar pessoas que tenham a mesma vibe que a sua, pessoas que estejam na mesma energia que a sua para estudar. É muito bom você se juntar com elas pra resolver questão, tirar dúvida. E foi assim que eu fiz os meus melhores amigos do cursinho. São amigos de coração, que até hoje eu falo, eu sempre visito. E foi realmente assim, uma família que a gente formou no cursinho mesmo. E no final das contas todo mundo passou. No segundo ano de cursinho eu passei a dormir mais. Eu dormia mais cedo. Na verdade eu dormia mais cedo porque eu tinha que acordar cedo, porque o Mendel eu estudava de manhã. Então eu meio que relaxei um pouquinho mais no período da noite. Eu dormi um pouco mais cedo, eu me dei mais tempo. Eu vi que se eu continuasse com aquele ritmo do primeiro ano eu ia ter um ataque histérico, porque, gente, era muito puxado. Eu realmente só fazia estudar, eu ficava muito nervosa, muito ansiosa. E vocês têm que lembrar que vestibular não é só conhecimento, vestibular não é só saber fazer as... Muito do vestibular é controle psicológico, é controle da sua própria mente, é estabilidade, tipo, emocional, porque não adianta nada você ter estudado horrores, chegar na prova, ficar nervoso, chegar na prova ter um ataque, ou ter diarreia, ou por aí vai, por causa de nervoso. Então eu passei a ver que no segundo ano eu tava fazendo a minha parte, eu tava estudando, então eu poderia relaxar mais um pouco e fazer a minha parte com mais calma, mais serenidade. E foi isso que eu fiz, eu continuava estudando bastante, mas eu ia pro cinema toda segunda-feira. Toda segunda-feira eu ia com a minha amiga do meu coração, que hoje eu moro junto, pro cinema. A gente saía do cursinho direto pro cinema, assistia um filme na sessão de mais ou menos 1h30, 2 horas, ia pra casa estudar. Isso era ótimo, começava a minha semana bem, eu sempre gostei de cinema, então me fazia relaxar. Outra coisa que eu fazia desde o início do primeiro ano de cursinho era todo domingo eu assistia um filme, ou eu lia um livro, ou eu lia mangá. Eu tava sempre lendo alguma coisa, porque uma coisa que me relaxava. Eu lia livros, assim, variados. Eu praticamente formei essa minha coleção aqui de mangá durante o cursinho. Exatamente, mesmo estudando esses horrores, eu tava sempre com mangá na bolsa. Eu lia nos intervalos do cursinho. Isso me fazia desligar um pouco do vestibular, da rotina, do estresse. Você tem que ter uma válvula de escape, você tem que achar a sua. Se é leitura, se é filme, se é balada, se é ir pra igreja, você tem que achar a sua válvula de escape. E a minha válvula de escape era isso, era ter um livro sempre, um livro diferente que eu tava lendo, ou era os meus mangás, que era a maior parte da minha distração. Os meus professores até faziam piada, porque todo intervalo eu tava lendo algum mangá diferente. E era muito, tipo assim, já virou assim, eu fiquei conhecida no cursinho porque eu ficava lendo no intervalo. E assim, no final do segundo ano de cursinho, acabou que eu passei só aqui em Maceió, em Alagoas. Mas eu passei na faculdade federal, eu fiquei extremamente feliz. Eu amo minha faculdade, por mais defeitos que ela tenha, como qualquer faculdade federal. Só que eu amo minha faculdade, eu sou muito feliz e eu amo o curso. E realmente passar no vestibular foi uma das minhas maiores conquistas, uma das coisas que mais me deixou feliz. E é isso, pessoal, essa foi a minha saga pra passar no vestibular.
mais ou menos assim, bem rápido, porque não tem como eu resumir 2 anos de muita loucura, muita experiência e em 10 minutos aqui pra vocês. Mas eu quero que vocês me deixem dúvidas ou perguntas mais específicas sobre esse processo de passar no vestibular aqui nos comentários. Porque se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo respondendo essas perguntas. E também eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo sobre como é a faculdade e como eu concilio a faculdade com o blog. Isso aí vai depender de vocês, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, eu vou ter o maior prazer de sentar aqui e falar pra vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, boa sorte pra todos vocês que estão fazendo vestibular. Tranquilidade, gente. Muita força de vontade, muita dedicação, mas tranquilidade, serenidade, não enlouqueçam. Vestibular não é tudo na vida, parece que é, mas não é, entendeu? Então, muita força aí que vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe os vídeos com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é de penteado, isso aí, eu prometi pra vocês que eu ia trazer cada dia mais penteados e opções diferentes pra gente estar sempre variando no nosso cabelo de formas fáceis, simples e que a maioria de vocês vão poder fazer no cabelo de vocês em casa. Então a dica de hoje é penteados mais sofisticados que você pode usar em festas, inclusive, em locais elegantes,